eu sou cotista, faço parte da primeira geração da minha família a ingressar em uma universidade federal e nesse ano a lei de cotas completa-se 10 anos. E nesse momento que a gente vive, existem aqueles, inclusive alguns partidos aí aliados a Bolsonaro, que diz que as cotas são um absurdo. E aí eu queria transformar isso aqui num ato político, sobretudo por conta desse momento que eu citei. Há no nosso país o avanço do fascismo que tenta acabar com todos os direitos que foram conquistados no nosso país. A lei de cotas, ela foi fundamental para garantir o ingresso do nosso povo nas universidades. Porque a verdade é que esses que tentam espalhar mentiras sobre o que significa a lei de cotas são os mesmos que foram beneficiados ou por cotas ou por privilégios no passado. Eu queria citar aqui como exemplo a lei do boi, que existiu durante o período da ditadura militar no nosso país, que foi implementada pelos mesmos militares que hoje tentam dar um golpe no nosso país, que garantiu as 50% de vagas para estudantes das universidades federais durante o período da ditadura militar, nos cursos de agrologia e nos cursos de veterinária. Além disso, eu queria relembrar também a lei de terras, que no nosso país, durante o período de escravização do nosso povo negro, garantiu terras para todo mundo, menos para aqueles que construíram e que constroem até hoje a riqueza do nosso povo. Não garantiu terra para o nosso povo preto, que foi assassinado, mutilado e torturado por mais de 300 anos de Brasil. Também não garantiu terra para os povos indígenas, que têm como necessidade a terra para a sua sobrevivência. E eu estou falando isso, como eu disse, nesse momento a lei de cotas sofre diversos ataques do governo federal, sobretudo. Só que, e aí eu queria fazer a defesa da lei de cotas, mas não deixar que se passe na cabeça de cada um a ilusão de que as cotas são o fim. Na verdade, as cotas elas não fazem nenhuma modificação estrutural no nosso país, embora sejam fundamentais. O que faz modificação estrutural no nosso país é o nosso povo preto, organizado, aquele povo preto que foi explorado por mais de 300 anos, tomar o poder nesse país e dizer o que vai ser feito de política. E aí, utilizando a lei de cotas como exemplo, estou falando também sobre isso, porque assim como tentam impedir o nosso acesso à educação, tentam também impedir o nosso acesso aos debates. Hoje o nosso candidato à presidência da República tem tido seu espaço nos debates negado. Em 92 anos que a gente não tem um homem negro candidato à presidência, morador de periferia no nosso país, e mesmo assim não pode estar nos espaços de debate. Então que esse ato aqui sirva como um ato político contra as grandes emissoras que não convidam lá para os debates, mas também que espalham diversas mentiras e fake news para o nosso povo acreditar que só existem dois candidatos. Porque a verdade é que não existe gente comprometida com a luta do nosso povo, e sim, em algum momento, eles pensaram que o nosso país viveria 300 anos de racismo sem levantarmos a cabeça. O que a gente quer agora é não só 300 anos de cota, mas nós queremos tomar o poder nesse país para dizer o que vai ser feito de política. E aí, esqueci de falar do Luiz, que também estou candidata a deputada estadual pelo P, a Lamarca tinha dito, justamente porque nós, da Unidade Popular, temos esse entendimento de que a luta ela precisa ser coletiva, o espaço institucional e as eleições, eles não vão solucionar os principais problemas que o nosso povo vive, mas é importante a gente fazer essa disputa e apresentar uma alternativa política. E aí, com muito orgulho, eu queria convidar o Léo para fazer sua fala aqui com a gente e apresentar um pouco mais do que nós da Unidade Popular defendemos. É isso. Então, olha, primeiro boa noite, né? Boa noite.
Arena da Fafiche, lugar que eu já fiz muita atividade no passado, lembrando que eu já tive uma breve passagem aqui pela UFMG, estudando nessa escola aqui do lado, na Escola de Ciência da Informação, no curso de Biblioteconomia, e já tive muito, inclusive fazendo ciclo básico aqui na Fafiche, enfim, várias matérias. Então, e muita coisa de luta do movimento estudantil, né? Para todo mundo que é mais novo aqui na universidade, eu gosto sempre de lembrar que aquele setorial que tem atrás aqui, ele estava desativado e só tinha o setorial 2 lá em cima. E quando começou o Reúne, começou fila daqui até lá, porque não tinha condição do setorial 2 só resolver o problema. Aí teve um movimento pelo Bandejão em 2007, a gente ocupou o Bandejão, muita luta, aí a gente conquistou, abriu o setorial 1. Tá aí o setorial 1, fico felizão também quando eu chego e vejo que está ali. Olha, eu quero começar primeiro saudando todos e todas que estão aqui, saudar o Movimento Correnteza pela ótima iniciativa, lembrar também que essa perseguição que a Mari falou aqui, ela se dá também contra outras candidaturas nossas. Nós estamos aqui com a nossa candidata a governadora de Minas Gerais, a companheira Indira. Levanta aí, Indira. Nós nunca tivemos uma mulher na condução do governo do estado de Minas Gerais, ainda mais uma mulher negra, né? Então, eu quero saudar também a importância de ter essas candidaturas e eu quero começar pegando alguns aspectos importantes que nós entendemos para esse momento. Eu queria aqui também que a gente pudesse, assim, eu não sei bem a dinâmica do depois, mas que a gente pudesse bater um papo, as pessoas, enfim, fazer perguntas, dúvidas que tem. Mas eu quero pegar alguns elementos. Primeiro, a questão histórica, que nós nunca podemos deixar de falar. Nós estamos num país que a base dele é a dependência. É um país que, desde o período colonial, foi nos imposto essa vocação, é uma vocação forçada de ser um país que abaixa a cabeça dos países mais ricos do mundo. Seja para a Europa, no primeiro momento, para os Estados Unidos, para a China, atualmente, mas é assim que se dá a formação econômica do Brasil. Ser um mero exportador de matéria-prima. Nunca, é importante ressaltar, que nunca efetivamente se rompeu com esse legado. E ao não se romper com esse legado, nós temos um país como está hoje. Quero também lembrar que esse legado é um legado feito em cima de quase 400 anos de escravidão. Do povo indígena, que nós nunca podemos esquecer que os primeiros escravizados foram os povos indígenas. Por mais de 50, 60 anos, o central era a mão de obra escravizada indígena, e eles sofreram um dos maiores genocídios da história do mundo, foi o que os europeus fizeram aqui, em especial aqui no Brasil, mas nas Américas como no geral, e de escravização negra. Lembrar que o capitalismo só é o que ele é no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, graças à escravidão negra. Não esqueçamos isso jamais. A Revolução Industrial teve uma catapulta imensa, o saque da riqueza que saiu daqui. Lembre-se, leiam, quem não leu ainda, Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, um uruguaio, um livro clássico, histórico, fundamental para entender essa formação econômica da América Latina, e destaque aqui para o Brasil da quantidade de ouro, de prata que saiu do nosso território para fazer, com Portugal e Espanha ser intermediário para a Revolução Industrial acontecer lá na Inglaterra, o capitalismo ser o que é no mundo. Uma questão aqui no Brasil, esse processo, que não rompimento foi feito, um deles é os direitos do povo, da imensa maioria da população, de nós negros e negras. E reforço isso, porque várias bandeiras que nós estamos defendendo nessa candidatura, primeiro, não são bandeiras só da unidade popular, elas foram geradas pela luta do povo negro e pobre e trabalhador, pela esquerda nesse país. E boa parte delas passou a ser palavrão. Parece que é um negócio impossível de ser realizado. Mas eu quero trazer aqui a reflexão de todas e todos, que determinadas medidas, se elas não forem efetivadas no país, jamais esse país vai ser livre e soberano. Isso que a Mari falou da Lei de Terras de 1850. Nós temos um país que aprova uma lei que impede o povo negro de ter terra,
38 anos na abolição formal. Tem a abolição formal, que indenizados são os senhores de escravos, que tem que lembrar isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos até teve uma mula, uns centavos lá, mas aqui a indenização se deu para os senhores de escravos, porque passaram a não ter mais escravizado e aí o Estado teve que pagar para eles. Isso é importante lembrar disso. Uma abolição formal, sem direitos, e nós tivemos nesse processo um emprego de muita violência. A formação de uma classe dominante brasileira, e eu quero ressaltar isso aqui, as classes que mandam e desmandam no Brasil, são classes dominantes com algumas características. Uma delas é serem escravocratas, serem racistas, portanto, não suportar negro em nenhum espaço de poder. Haja vista o que acontece quando nós ousamos ocupar esses espaços. Já vai a presidência da República. Extremamente patriarcais, ou seja, não suportam as mulheres nos espaços de poder. Haja vista também qualquer mulher que vá fazer essa disputa, como é tratada nesse país. São extremamente autoritárias, porque na história do Brasil, apesar dessa formação, sempre se teve iniciativas para romper com isso, esse legado de dependência. E todas as vezes que isso foi acontecer, o tratamento foi extremamente autoritário e violento. Haja visto os golpes institucionais e golpes militares que nós temos na nossa história. E eu estou falando isso para pegar o momento atual. Então, estou ressaltando algumas coisas que têm reflexo direto no momento atual. Essas classes dominantes, elas também têm outra característica, ser antipovo, né? E manter-se muito ricas, mantendo o Brasil assim do jeito que ele está. E eu estou reforçando isso porque as organizações da esquerda, quando elas, de uma esquerda efetiva, quando elas afirmam que fazer aliança com essas classes dominantes leva o país para o buraco, não é porque a gente só é radical, sabe? Porque esses setores governam mantendo esse status quo que está aí. Esse modo de operar que está aí. Esse modo de operar que está aí foi formado nessa história, sem nenhuma revisão. É um modo de operar que tem forças armadas que elas se preocupam mais em garantir a lei e a ordem da classe dominante, da burguesia dos muito ricos interna, do que resolver essas contradições de fronteira, cuidar do papel que ela tem. As polícias militares formadas também, junto com as forças armadas, para combater quilombo e insurreição, elas têm mais o papel de reprimir os movimentos sociais e ser um rolo compressor, um triturador de vida negra e pobre nesse país do que órgão de segurança pública. E essas classes que mantêm essa estrutura não têm, portanto, já que elas ficam ricas assim, se mantêm ricas assim, já deixaram, historicamente, não tem nenhum propósito de alteração da situação do Brasil para a imensa maioria da população. Nenhum. Então, quando a gente condena qualquer aliança com eles, não é só porque a gente é radical, é porque eles não têm projeto de mudar o Brasil dessa forma, que a gente está falando, de romper com esse legado. E o que é romper com esse legado? Porque lembre-se do século XX, vamos mais recente, mas pegar o momento atual, nós tivemos duas ditaduras militares. Nós temos uma falsa, voltando a uma falsa independência que ela foi feita no golpe. Uma república em 1889 que ela foi mais um golpe militar, principalmente contra o 13 de maio de 1888, do que para tornar o nosso país uma república efetiva. Tanto é que ela foi feita por esses senhores de escravos que se tornaram republicanos da noite para o dia. Então, inclusive eu me assusto, eu sempre falo isso, me assusto quando eu vejo gente que fala que é de esquerda e é republicano. Eu falo, você está reivindicando isso aí, essa república? Sabe? Não tem menor, porque assim, uma coisa que nós não somos é republicano. Pelo menos esse não. Essa república, nós defendemos uma república popular, e se falar assim, beleza. Mas essa aí, sabe? Eu estou falando isso para pegar o momento atual.
Nossa geração, eu tenho 41 anos, eu não estou falando nossa geração, tem um monte de jovem aqui também, mas eu sei que também tem os da minha geração aqui. Mas é o seguinte, vou me incluir na geração dos demais, do conjunto que está aqui, porque nós somos contemporâneos de um golpe institucional em 2016. Nós vivemos isso, nós não vivemos o golpe de 64, eu não vivi. Eu nasci em 81, é final da ditadura, mas quando eu já tinha alguma consciência, a ditadura já tinha passado, né? Então, nós não vivemos determinadas contradições. Esse golpe institucional talvez é o primeiro golpe das nossas gerações que a gente viu. Mas a história do Brasil é recheada desses. E é importante ressaltar que todas as vezes de alteração, de possibilidade de alteração, o tratamento é esse. Nós vivemos sob um golpe institucional. E aí eu quero entrar na outra parte. Como deter a escalada que quer implantar um golpe fascista no Brasil? Lembremos, fascismo, também a gente tem que ir sempre nos didáticos. Então, fascismo, o que é fascismo? É uma manifestação das classes dominantes. Vai para uma ditadura terrorista de quem? Do grande capital, das classes dominantes. Talvez essa é a melhor definição que tem de fascismo. Qual é a possibilidade de acabar com o fascismo? Tem várias. Uma delas é a mobilização popular central. Mas lembremos que o fascismo é uma manifestação dos períodos de grande crise do próprio sistema capitalista. E veja a Itália. Não sei se todos viram, a primeira-ministra da Itália, vencendo as eleições, é fascista, fez declarações a favor, assim que ela assume, ela elogia Mussolini, né? Diz que foi necessário e importantíssimo o que ele fez, e toda a ação do partido dela é um partido fascista. Então vejam o que está acontecendo, a crise brutal econômica que nós estamos passando no mundo está reverberando para isso. Qual é o enfrentamento possível? Aí eu quero aqui, primeiro, resumir em duas coisas. Um programa emergencial para tirar não só o Brasil do fascismo, né, da possibilidade de fascistização, mas principalmente da brutal crise econômica que se encontra. Então nós entendemos o seguinte. Primeiro, nosso povo passa fome. Parcelas consideráveis do nosso povo passam fome. Estão desempregadas. Tem que ter um programa para resolver esse problema. E óbvio, nós estamos falando aqui de um programa popular, um programa de enfrentamento, um programa de imensa mobilização popular, em torno de 5 pontos centrais. A gente está distribuindo esse panfleto da reta final. O primeiro, revogar todas as leis que foram aprovadas contra os interesses dos trabalhadores, principalmente nesse período de golpe institucional. Sobretudo, reforma da Previdência trabalhista, essa reforma do ensino médio e a emenda constitucional 95. Sem isso, sem mexer nesse problema, pouco provável que o governo vai conseguir fazer mudanças efetivas no país, sem mexer nessa contradição. Fizeram isso para amarrar, para engessar, para reforçar o neoliberalismo no Brasil. Segunda medida, entrar no problema da fome, ou seja, congelar o preço dos alimentos no Brasil. Reforçar medidas históricas que foram abandonadas nos últimos 10 anos. Veja que não é só Bolsonaro. Nos últimos 10 anos se destruiu a política que a Conab fazia no Brasil. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela sempre teve uma política de ter estoques reguladores de alimentos. E alimento. Um governo tem que tratar esse negócio com tanta seriedade, porque ele não pode ficar na mão do mercado. Pessoas dependem de se alimentar. Você não pode deixar o preço dos alimentos flutuar de acordo com os interesses do grande capital nesse processo, da especulação, dos atravessadores. Então você tem que ter como interferir no mercado. Você tem que fortalecer esse processo. E congelar. Tem que medida junto, aumentar o salário mínimo em 100%. Mas, Léo, isso é impossível. Na década de 50, no Brasil, aqui, nesse Brasil nosso, governo de Getúlio Vargas, ministro João Goulart, decreto que aumentou em 100% o salário mínimo. A grande burguesia dizia, o Brasil vai quebrar se isso acontecer. Está aí o Brasil, né? Está aí o Brasil. Inclusive, na época, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras melhorou. Mas, Léo, faz isso, mas as pessoas não têm emprego. Quem deve ser o indutor do emprego no Brasil? O governo federal. Outra coisa, você vai esperar do grande capital contratar as pessoas? Olha, isso é uma ilusão. Outra ilusão com esse sistema. O capitalismo, as grandes empresas, o desemprego é central.
É fundamental. Quanto mais desempregado, eu imponho valor médio dos salários. Eu imponho a retirada de direitos, daí a reforma trabalhista. Então, você topa trabalhar? Se não topa, olha lá fora. Vai trabalhar ou não vai? É um reforço da escravidão moderna, da escravidão assalariada que nós temos, porque ela está aí no sistema capitalista. Então, isso é uma medida. E que fazer? Como gerar esses empregos? Uma frente emergencial de trabalho. Nós, esquerda, nós, pessoas conscientes nesse país, a gente tem que entrar na história da nossa, do que deu errado, evidentemente. Nós temos que entrar nisso. E o que deu certo na nossa história. Prefeituras, país afora já fizeram isso. Governos de estado já fizeram. Mas o governo federal nunca de forma efetiva, e isso na frente. Isso é o quê? Contratar gente de forma direta, sem empreiteira, porque empreiteira é corrupção, para poder fazer obra de benefício do próprio povo, saneamento, moradia, cuidados de pessoas idosas, cultura. São várias áreas. São medidas concretas. Outra, somada com isso, perdão de dívida para a família pobre. Nós estamos num país que o histórico é perdoar a dívida de banco e grande empresa. O neoliberalismo, eu quero entrar na contradição central. O neoliberalismo é muito habilidoso em fazer a propaganda do Estado mínimo. Mas Estado mínimo para quem? Para os pobres, para a classe trabalhadora e máximo para eles. Como? Com muito dinheiro público vindo para eles. Não nos esqueçamos de 2020, os bancos receberam 1,2 trilhão de reais. 1,2 trilhão. O argumento do governo, aumentar a liquidez dos bancos. Que isso? Dá a condição dos bancos emprestar para micro e pequena empresa que ia quebrar. Começou a pandemia, todas fecharam, a maioria, o que aconteceu? Quebrar, tinha que ter nenhuma, assim, basicamente, 0,001% dessas empresas conseguiram pegar o empréstimo. Ou seja, ninguém pegou. Por quê? Porque o juro é absurdo. Os bancos cobram juro que ninguém consegue pegar empréstimo direito desse país. Quando pega, se rebenta. Resultado, eles embolsaram 1,2 trilhão de reais. Os bancos privados. É muito fácil, né? É muito fácil esse capitalismo funcionar com dinheiro público. Defendendo o mínimo a privatização para os outros e o recurso público, o agronegócio. Ganha muito mais que a agricultura familiar. Um dos setores da sociedade que mais ganha dinheiro público. Aí é fácil ser agro, ser técnico, ser povo, é claro, fácil. Entendeu? Para sustentar uma política que não é brasileira, não é para a gente. Junto dessa medida, que nós estamos falando de perdão e um corte à família, pelo menos 70% da população, que vive com até 2 salários mínimos. E a outra medida, de onde tirar dinheiro para isso? A dívida pública. E esse é um grande debate no próximo período, porque me assusta a gente que fala que é do campo da esquerda e diz que isso é secundário. Não, a dívida pública, isso aí, todo Estado-nação tem dívida. Tem mesmo, isso é real. Mas como foi as dívidas da maioria de outros países? Contraídas para construir universidade, para construir hospital, para resolver problema de saneamento, coisa concreta. A dívida brasileira não bateu prego na barra de sabão. Nunca serviu. E quem fala isso? Até o TCU, em 2011, o Tribunal de Contas da União, dá um documento que diz: a dívida pública brasileira não tem contrapartida para o povo brasileiro. Isso é o Tribunal de Contas da União. O setor que fala que é de esquerda está mais atrasado que o TCU para falar um negócio desse. O negócio fundamental é que, se você olhar lá no orçamento, convido todas, no final desse ano vai ter. O Congresso já aprovou uma base de orçamento. Na verdade, o presidente manda para o Congresso Nacional uma proposta de orçamento para o ano que vem. Já mandou. Primeiro, não está claro quanto vai para a dívida pública, mas assim que sair do Congresso vai ter que ficar claro, vocês vão ver. Metade do orçamento no Brasil para juro, amortização e refinanciamento de uma dívida que já foi paga um monte de vezes. Isso é insustentável para o país. Metade do seu orçamento. E o que a dívida pública provocou?
a lei do teto de gastos, a emenda constitucional, a emenda na Constituição, a emenda constitucional 95. Qual é o resultado dela aqui? Aqui, ó, onde a gente está falando. Como está a universidade depois dessa emenda constitucional? Ela foi imposta pelo sistema da dívida. O sistema da dívida vai obrigar os juros enormes que nós temos no Brasil. Quem usa cartão de crédito sabe o que eu estou falando. Então nós temos uma estrutura montada no Brasil para não ter mudança. Então nós estamos falando de um processo necessário. E essas 5 medidas seriam para quê? Que caminhos elas devem tomar? Um caminho para as grandes reformas estruturais de base socialista na nossa humilde avaliação nesse país. Ou seja, nós vamos quebrar a lei de terra de 1850 com uma profunda reforma agrária nesse Brasil. Esse negócio de que a gente não pode falar disso, que não tem correlação de força, quando vai ter? Eu não posso falar porque soluciona o problema do povo. O que solucionará então? E que base de reforma agrária é essa? Para inverter a base da agricultura brasileira. Hoje é exportar sob a fome do nosso povo. Nós vamos parar com isso. E a agricultura servir para alimentar o nosso povo. Será que isso é um absurdo falar um negócio desse? Não é isso que o nosso povo sonha? Terras tamanhas cultiváveis desse país servir para si mesmo, para o seu próprio povo? Isso é um absurdo a gente falar? E para cima desse agronegócio que não serve para o povo brasileiro. Até hoje eu estou buscando qual é o benefício do agronegócio. Eu digo para a imensa maioria do povo, não é para a economia. Essa economia, ela tritura a gente, ela não serve para o povo brasileiro. Eu acho que precisa de um presidente da República que não tenha responsabilidade com essa economia, tenha responsabilidade com o povo. Isso que nós precisamos no Brasil. Responsabilidade com a maioria e não com o banco. O que os bancos falarem pouco importa para nós, porque eles contribuem com essa máquina de moer gente que nós temos no Brasil. E digo mais, a reforma agrária é base para a libertação desse país, para o rompimento com esse histórico de dependência. Nenhum país do mundo se tornou potência sem fazer reforma agrária, do campo capitalista, do campo socialista. Qualquer um, me apresente um só país. Não existe nesse planeta Terra. Isso é uma grande medida a ser realizada. E diria, movimento negro, nós do movimento negro, é uma das maiores políticas de reparação da história, é uma reforma agrária para o povo negro, porque propicia a imensa maioria que precisa de terra tê-la. E essa imensa maioria é negra no Brasil. Junto com a reforma urbana, que é outra grande medida no Brasil, jamais realizada de forma profunda, que redirecione essas cidades, esses prédios imensos abandonados, bem localizados, colocar o povo pobre para morar nesses lugares, readequar a cidade para o interesse da maioria em todos os níveis. Então nós estamos falando dessas medidas. E evidentemente, uma política de reindustrialização do Brasil, quando a gente fala de emprego de frente emergencial, de reativar parque industrial que está abandonado. Vai na cidade industrial aqui. Nós fizemos um estudo com a nossa candidata a governadora do Rio de Janeiro, sobre o parque industrial do Rio paralisado. Ele desempregou 200 mil pessoas. Seria possível chamar a classe operária carioca, fluminense, e retomar, reativar essas empresas? Pelo menos uma parte está obsoleta, não tem nem jeito, o governo vai ter que investir. Agora 100 mil empregos podia ser gerado de volta. Nós estamos falando, não é só disso, nós estamos falando de reestatizar as empresas que foram privatizadas no Brasil. Para quê? Para ter indústria de base nesse país de volta na mão do Estado. Para quê? Para reindustrializar e industrializar em áreas que nunca foi feito. Alta ciência e tecnologia. Nosso país tem vários celulares aqui no Silvano, eu falo isso em todo canto que eu estou indo. Qual desse aqui é nacional? Camaradas, nossas candidatas estiveram em Araçuaí. É o sertão de Minas Gerais. Parece que são do Nordeste, tem aqui também. Minas Gerais tem o bioma Caatinga.
Araçuaí é uma cidade que tem lítio. Lítio é um metal extremamente precioso e importante para os celulares que vocês estão usando, principalmente para as baterias desses celulares. Só tem que percebam o que eu estou falando, que é a submissão do nosso país. O lítio sai de Araçuaí, deixa buraco, a empresa privada, destruindo rio, destruindo nascente, destruindo mata, detonando aquele povo, submetendo o povo a salário baixo, a uma nova escravidão e deixa os buracos, os crimes ambientais. Esse lítio sai do país. Aí ele vira os celulares que nós estamos aqui. Aí ele volta e a gente compra deles. Nós estamos comprando deles porque é nosso. A base para fazer é nossa. Nós estamos comprando deles. A esquerda precisa falar disso, não? Nosso país não tem como ter indústria que tem o nosso celular, nossos carros, nosso metrô, nossos trem-bala. Isso é impossível. Quem disse que o socialismo é contra a tecnologia? Pelo contrário. A única possibilidade da ciência se libertar é com o socialismo nesse país. Eu não estou apresentando aqui só um projeto dessas eleições, eu estou apresentando um projeto de libertação do Brasil. Isso que nós estamos falando. Um projeto que a eleição é um pedaço dele. É um pedaço. Uma presidência, aquela contradição falsa de que as eleições vão poder ajudar no processo revolucionário. É claro que podem. É claro que podem. No primeiro momento, porque isso desencadeia uma presidência da República desse projeto que eu estou falando aqui, é para desencadear essa mudança. É para acumular força para essa mudança profunda no Brasil. E nós precisamos debater esse projeto de transformação profunda do Brasil. Mas nós temos as eleições domingo agora. E eu quero, por fim, pegar essa parte. Nós estamos vivendo um verdadeiro clima de terror, que se dá pelo fascismo, que estão tirando várias táticas, né? Uma delas é impor medo, violência, assassinatos, ameaça de golpe permanente. Então, nós temos um inimigo concreto. Nós da UP não titubeamos em achar que a principal tarefa nossa no processo eleitoral é derrotar o governo Bolsonaro. Derrotar o fascismo em curso. Mas também tem um outro meio que terrorismo. De dizer que só pode se votar em um candidato. E olha, e mais, se você votar em outro, você está contribuindo com o fascismo. Pense num negócio atrasado. É sério mesmo. Eu quero chamar todos e todas a essa reflexão. Pense num negócio desse. Votar num candidato ideológico que você acredita ideologicamente. Historicamente, o primeiro turno é para quê? É para você votar no que você acredita. É para isso que existe o primeiro turno. No melhor projeto que tiver. Mesmo que ele não tenha a chance de vencer a eleição naquele momento. Mas fortalecer aquele melhor projeto é uma tarefa do primeiro turno. E eu quero dizer, teve coisas que fortaleceram o fascismo nesse último período, do campo dito de esquerda, eu quero falar disso. Porque a turma está muito preocupada agora em derrotar no primeiro turno. Nós também, nós temos que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Mas eu quero dizer que está atrasado. Que nós queríamos derrotar o Bolsonaro ano passado, nas manifestações que aconteceram nesse país. E eu quero reforçar o seguinte, era possível sim. Vou dizer, nós tivemos alguns milhões de pessoas na rua, nós somos contemporâneos, vários aqui, ou a maioria, ou todos estavam nessas manifestações que aconteceram. Eu não estou falando sozinho. Na segunda manifestação tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua. Qual foi a proposta? Eu quero socializar, eu venho falando em todos os lugares, quero dizer para vocês, qual era a proposta desse partido aqui, a Unidade Popular? Primeiro, nós não somos o maior partido da esquerda, mas nós somos central da retomada das manifestações do ano passado, no dia 29 de maio. Nós quebramos o pau com todas as organizações e vencemos. Depois que a maioria não queria, a gente falou, então vocês ficam aí, esperando a eleição de 2022 e nós vamos para a rua com quem quiser ir junto. E
começou as manifestações dia 29 de maio. Na segunda, que a gente viu que o negócio colou, qual foi a nossa proposta lá na campanha Fora Bolsonaro? Preparar o cerco a Brasília. Eu vou falar assim mesmo, o cerco ao Congresso Nacional, é desse jeito mesmo. Nós propusemos assim. Para quê? Cercar o Congresso Nacional, acampar em Brasília para quê? Para o Arthur Lira sair de cima daquele sem pedido de impeachment e entrar com um daqueles no Congresso Nacional. 60% da população contra o governo não é novidade, já estava acontecendo em 2021. Inclusive as manifestações contribuíram centralmente para o desgaste do governo Bolsonaro. E a maioria jogou as fichas tudo para o processo eleitoral e nós ficamos só dando rolê nos centros das cidades. Lembra das manifestações? Qual foi o resultado? Elas doíram. É claro que foi por falta de querer lutar, porque elas não tinham objetivo central. Só denunciar, só gritar fora Bolsonaro na rua, sem ir caminhar para um objetivo central, é uma jornada de manifestação que tem que dar em algo concreto. E aí alguns podem dizer, mas Léo, seria muito difícil. Não daria, mas não daria sem tentar? Nem se tentou. Não se tentou. Nós não tentamos. Fomos lá, cercamos, ficamos um mês e não deu. Pronto, olha. Não deu avaliação, não foi possível, não tivemos jeito suficiente, não tentamos. Não foi tentado. E qual a avaliação deixar o Bolsonaro sangrar? Como? Sozinho? Vejam os riscos que nós estamos correndo. Vejam os riscos que estamos correndo. Nós poderíamos ter derrubado esse governo no ano passado. Mas não derrubamos, e agora? E agora a gente continua a luta, porque eu quero também reforçar uma coisa. Esse negócio que nós vamos apertar 2 números na urna, confirma que o Brasil vai ser feliz de novo. Olha, é o seguinte, nós queríamos, eu queria também, todos nós, é um sonho nosso. Esse negócio de luta, manifestação, enfrentamento com o fascismo, isso dá muito problema, né? É um negócio complicado. Então, olha, para que isso? Vamos só pensar no amor. Vamos votar e ser feliz, poxa. Vamos junto. É claro, é lindo, é maravilhoso, eu também quero. Mas olha a realidade concreta. Essa história que eu falei do Brasil, eu falei do Brasil. Eu até citei a Itália rapidinho, mas eu falei do Brasil. Não estou falando da Alemanha, da Rússia. Eu estou falando do Brasil centralmente aqui. O que nos ensina a história do Brasil? Que as urnas são totalmente insuficientes para derrotar o fascismo. São importantes, mas só elas... totalmente insuficiente. O que eu quero dizer aqui? Eu sou candidato a presidente, estou pedindo voto no 80. Aperta 8-0, confirma, mas não é o Brasil, vai ser aperta 8-0, confirma e vamos lutar. Eu estou chamando isso, não é o Brasil, para ser feliz, vamos lutar. Infelizmente, repito de novo, infelizmente, e guarde isso nas suas cabeças, que eu estou falando 100 vezes infelizmente. Infelizmente, nós somos dos poucos partidos que estão falando isso. A maioria está jogando todas as fichas para o processo eleitoral e institucionalismo. Então, eu vou dizer, infelizmente, já que é infelizmente, o que eu chamo vocês? A votar massivamente no 80 para quê? Para esse projeto mostrar que tem força no Brasil, porque nós vamos precisar continuar. Nós vamos precisar ser uma referência nesse Brasil, porque nós temos que convencer essa maioria progressista, essa maioria desse povo que tem que ocupar as ruas. Nós temos que terminar de enterrar o fascismo. Se a gente conseguir ganhar no primeiro turno, ótimo. Se não, no segundo. Agora, o mais importante, nós temos que enterrar o fascismo no Brasil. Nós temos que forçar a punição desses torturadores. Nosso país é o único da América do Sul que não fez ainda, porque fará. E não tem como a nossa juventude negra parar de ser assassinada. Não tem como parar o encarceramento em massa no Brasil, mantendo esses generais assassinos, estupradores, ocultadores de cadáver, criminosos, enriquecendo com dinheiro público. Em vez de
está mofando na lata do lixo da história, que é lugar de fascista. E nós temos que preparar essas condições para o nosso povo retomar a Comissão Nacional da Verdade, mas ela com o papel de punir, e mais, como for aqui, olha, eu estou falando de realidades semelhancíssimas à nossa, país que viveu ditaduras. E essa comissão, inclusive, ser da escravidão nos dias atuais. Ela não é só das ditaduras, o direito à memória, verdade e justiça é pegar uma estátua do Borba Gato e ela ir para um museu, né? Eu até queria dizer, explode aquela merda, mas pega aquilo e bota no museu e explica quem foi. O escravocrata, assassino de indígena, não tem que apagar a história. Tem que dizer quem foi, mas do jeito certo. E uma dessas estátuas tem que ir para os lugares certos e estar no museu para dizer quem foi. O que fizeram, quando a massa não derrubar antes. Se o povo derrubar também, isso também já aconteceu nos processos históricos. Mas eu estou falando isso porque tem que rever essa história. A reparação é fundamental para o nosso povo. Chegando e passando pelas ditaduras, principalmente a de 64 a 85. A responsabilização, mas não é só aí não, até inclusive agora na pandemia. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, quantos dos nossos queridos morreram e não precisavam ter morrido? Todos nós aqui conhecemos alguém que podia estar vivo, os grandes especialistas dizem que era um terço. Morreria muita gente porque não tinha vacina. Mas se tivesse auxílio emergencial digno, condições de milhões e milhões de pessoas ficar em casa e havia, o Brasil não quebraria. É rico o suficiente para segurar as pontas, manter a produção básica, as pessoas mais jovens, um planejamento de guerra, ser mobilizado nesse país, não tinha morrido tanta gente, quase 700 mil pessoas. Tem crimes absurdos que foram feitos nesse último período desse governo, de prótese peniana, desses generais, de ameaça à nossa já frágil democracia, de ataque à urna eletrônica. Enfim, esses caras, eles são grandes criminosos. Essa turma, essa quadrilha que hoje está no poder, esse pessoal tem que ser punido. Sabe por quê? A gente aprende com a história. Se a gente não faz isso, o que eles vão fazer? Eles vão se rearticular. Vão se rearticular e voltar para cima do povo brasileiro de novo. Isso é uma grande tarefa. E, por fim, o diálogo, nesse momento, ele passa por essa questão do voto útil. E eu quero chamar a atenção para uma questão humildemente. Nós estamos falando, tem quase 100 anos, que teve o último homem negro de esquerda, viu? O recorte que a gente está fazendo. Tem gente que fala, teve o Marronzinho em 1989, era um cara de direita. Entendeu? Teve outros, mulheres estiveram honradas, que cumpriram a tarefa, beleza. Homem negro, morador de periferia de esquerda, tem quase 100 anos. 92 anos. O último foi Minervino Oliveira, pelo Bloco Operário Camponês. Veja que o racismo é uma tarefa a ser superada, assim, em todos os campos, e esse é um. Então, eu estou dizendo que dentro de um quadro desse, na minha humilde avaliação, o voto mais útil que nós podemos dar é ajudar a eleger o primeiro presidente negro da história do Brasil, com essas características. Para ninguém se sentir culpado por isso, que você está votando contra o racismo, contra o fascismo, você está votando num projeto que ele é de curto, de médio e também de longo prazo. É para isso que eu estou chamando vocês a votar nesse processo. E também nas demais candidaturas que nós temos. Nós estamos nos apresentando aqui. Dizer, esse projeto, esse impedimento que nós temos de participar de debate, é outra coisa que nós temos que nos assustar. Isso aí que tem que nos assustar. Como é que foi montada uma estrutura institucional no Brasil que faz isso? Mantém, deixa um padre nazista, que nem padre é, mas é nazista, ir para um debate e não ter, a gente não poder. Não está. Por quê? Porque é critério da emissora se ela convida ou não. Uma emissora que tem dono bilionário dessas classes dominantes que eu falei, ela vai chamar quando a gente? E veja o peso que tem a televisão, a internet,
ela é importante, ela é sim, mas veja a televisão. Veja o peso que tem a televisão no Brasil até hoje. Vai continuar tendo durante muitos anos. Esses monopólios, tá? O futuro das pessoas. Olha, outra coisa, convido as pessoas a refletir profundamente quando a gente concorda com aquele argumento atrasado de que o povo vota mal, que o povo não sabe votar. Eu vou dizer, nós estamos há 4 dias das eleições, milhões e milhões de pessoas nem sabem que eu existo. Como é que você pode dizer que essas pessoas votaram certo ou errado nesse processo eleitoral? Sendo que eu não pude me apresentar, para milhões me apresentar. Eu estou dizendo que eles iam votar. Me apresentar. Dizer que eu existo. Não foi possível fazer isso. Que espécie de democracia é essa? Nós precisamos refletir. Está montado para manter sempre os mesmos? Que é isso, aí vai chegar o momento, porque enfrentamento igual esse também teve em 2002, 2006, 2010, 2014, o discurso era o mesmo. Quando chega na reta final, voto útil. Só esse pode derrotar, só esse. Mas não é melhor não, mas é esse que pode. Mas esse não é melhor, mas é só esse. Se você não votar, você está contribuindo com o outro lado. Meu Deus, então, não é assim, isso não é novidade. Isso não é novidade, tem vários aqui que viveram isso. Está montado para isso? Depois vejam os gastos das campanhas eleitorais. Os gastos. Eu estou falando com muita indignação. Candidatos a presidente, milhões de reais. Como é que pode um negócio desse, cara? 50 milhões de reais um candidato que disputa todos esses principais, os 4 primeiros. Quantos milhões de reais? Então, nessas disputas, vira uma máquina, e eu quero chamar a atenção para uma grande vitória da Unidade Popular. Quanto cada uma que está aqui recebeu para estar aqui agora me ouvindo? Quanto? Em debaixo de chuva, ouvir esse negócio aí que não tem nem 1% da pesquisa. Quanto vocês estão ganhando para estar aqui? Isso é muito sério, isso é muito sério. Porque as campanhas estão virando máquina de dinheiro. Inclusive de gente que fala que é de esquerda. Isso é absurdo, porra. Como é que nós vamos mudar esse Brasil assim? As campanhas, observem os que é eleito a deputado. Olha isso também, porque a gente tem que olhar para isso. A quantidade de grana, porra. Desculpa os palavrão aqui, mas é foda. Os grandes empresários, essa classe dominante que eu falei, como é que ela financia a campanha? Sabe, isso é um absurdo, não tem essas mudanças que eu estou falando, não podem ser feitas se tiver essa máquina montada desse jeito. Sabe, nós temos que forjar outra alternativa que não precisa de centrão. Sabe, nós temos que atropelar o centrão, criar as condições para isso, senão não vai ter mudança nesse Brasil. Nunca um partido vai ser eleito, vai ter maioria no Congresso Nacional do jeito que está montado. Sabe? Nós precisamos forjar esse novo. É isso. O voto da Unidade Popular, ele está fortalecendo esse outro campo. Ele é mais fraco, eu reconheço, ainda, mas não será. Nessa campanha, quando a gente lançou nossa campanha até agora, nós tivemos mais de 4 mil pedidos de filiação à Unidade Popular. Eu quero chamar também quem não se filiar. Nós estamos montando uma máquina de guerra. Eu falo assim, máquina de guerra dos pobres contra os ricos. E o que nós queremos implodir o muro, a muralha que eles criaram para nos separar. Nós estamos montando um partido para isso. Ele é mais de enfrentamento do que de eleição. A eleição também. Nós temos que Deus nosso eleito, inclusive para mostrar o que a gente acha que é parlamentar. Porque eu vou dizer, claro que tem muita gente boa e foda aí. Mas a maioria desses parlamentares de bundão, sabe? Isso é um bando de bundão. Sabe, uns mandatos que servem para quê? Se não fosse vir para o enfrentamento, para a luta, serve para quê? Então nós queremos ter os nossos para mostrar o que, para que viemos. Qual é o objetivo de ter montado um partido que nasce da cinza, do jeito que a gente fez? Eu convido todos e todas a essa trajetória, não mais. Desculpe a eloquência. E nós estamos juntos. Pode